Fala galera, beleza? Tranquilo? Então, sou eu, seu professor Edson de Filosofia, tá bom? Estou aqui hoje para fazer um pouco de exercício com vocês, tá bom? Vamos praticar. Vamos fazer exercício hoje sobre filosofia moderna, sobre epistemologia, tá bom? Vamos falar aí sobre as teorias do conhecimento, tá bom? Vamos praticar um pouquinho, tá bom? Vamos fazer agora com o slide, vai aparecer meu slide aqui para vocês, eu vou sumir, mas eu vou continuar conversando com vocês através do slide, tá bom? Show de bola? Depois no final, escuta a mensagem que eu tenho no final para vocês, tá bom? Grande abraço, galera. Beijo nos corações. Bye, bye. Olá, pessoal. Então, vamos fazer aqui alguns exercícios de filosofia hoje, tá bom? Exercícios sobre epistemologia, né, na filosofia moderna. Vamos falar ali do conhecimento, né? Falar de Descartes, de John Locke, né? Vamos praticar algumas questões aqui para vocês ganharem ritmo, né? Ritmo de concurso, ritmo de questão, beleza? Vamos lá. Exercício 1 aí pra gente, olha só. A filosofia moderna é marcada pela necessidade de afirmar a importância de um método para a investigação. Fato que não afeta apenas as preocupações dos filósofos, mas também dos cientistas, que começavam a esboçar de forma mais metódica produção de conhecimento. O método mais celebrado entre os filósofos da época foi aquele desenvolvido por René Descartes, conhecido como o pai do racionalismo moderno. Contudo, o filósofo Francis Bacon colocou importantes críticas a respeito da validade do método de Descartes. Assinale, portanto, a alternativa que melhor representa a contribuição de Descartes e Bacon, respectivamente, né? Ele está perguntando aí para a gente, pessoal, o que seria, basicamente, né, para a gente, a posição entre Descartes e Bacon, a posição de Descartes e de Bacon, tá bom? Para a gente marcar respectivamente, né? A gente tem aí a letra A, o método cartesiano consistia em criticar sistematicamente a lógica e acreditar na evidência da verdade da mente subjetiva. Já o Bacon tratava de ignorar o mundo empírico em busca de verdades racionais, né? A letra B, o método cartesiano propõe colocar em dúvida tudo aquilo que pode conter erros, até atingir verdades fundamentais que possuam absoluta evidência racional. O de Bacon parte do reconhecimento de que a ciência da época não progredia em função de uma lógica que não era adequada ao conhecimento do mundo empírico. E apenas este conhecimento, o empírico no caso, né, deveria importar em detrimento de raciocínios metafísicos. A letra C diz o seguinte: Descartes propunha que se desconfiasse das verdades estabelecidas, uma vez que nenhuma verdade é possível para o intelecto humano. E Bacon propunha buscar a verdade a partir do mundo empírico, sem considerar argumentos racionais. A letra D diz assim: uma frase emblemática de Descartes é: não há nada no intelecto que não tenha passado antes pelos sentidos. E seu método consiste numa arqueologia das sensações, que dão origem a um conceito. Já Bacon é conhecido por ser o pai do método científico que preconiza a investigação. Deve ser realizada através da experimentação. Essa D até dá vontade de rir. E letra E, Descartes divide seu método em fases e diz que precisamos conhecer primeiro as diferentes lógicas para depois aplicá-las ao conhecimento de verdade. Bacon critica justamente a preponderância da lógica aristotélica do conhecimento, elaborado pela ciência até então. Tá bom? Ou seja, pessoal, qual seria então a alternativa que responde corretamente à questão, né? Que dá aí uma posição sobre o pensamento do Descartes e do Bacon, respectivamente, né? Só pode ser, claro, a nossa letra B, olha só, o método cartesiano, né? Propõe aí colocar em dúvida tudo aquilo que pode conter erros, né? E em busca de uma verdade, né? A partir de evidência racional. Enquanto o Bacon aí vai falar que o conhecimento ele vem a partir do mundo empírico, né? E apenas o conhecimento deve importar em detrimento aí do raciocínio
lógico-científico, né? Então, enfim, para o Descartes, a gente tem aí a importância do raciocínio lógico, matemático, né? Raciocínio racional, né? Raciocínio só pode ser racional. Mas o pensamento racional para o Descartes é o que move, é o que produz conhecimento, né? Enquanto para Bacon, esse conhecimento, essa produção do conhecimento verdadeiro se dá a partir da veia da experiência, né? Da empiria, do mundo empírico. Show de bola? Portanto, letra B responde o exercício 1. Vamos para o exercício 2, pessoal? Olha aí, ó. A gente tem um textinho para o exercício 2 e 3, tá bom? Vamos dar uma lidinha nesse texto? Se fosse adequado incomodá-lo com a história deste ensaio, deveria dizer-lhe que 5 ou 6 amigos reunidos em um quarto e discorrendo acerca de assunto bem remoto do presente, ficaram perplexos devido às dificuldades que surgiram de todos os lados. Após termos por certo tempo nos confundido, sem nos aproximarmos de nenhuma solução acerca das dúvidas que nos tinham deixado perplexos, surgiu em meus pensamentos que seguimos o caminho errado. E antes de nós nos iniciarmos em pesquisas desta natureza, seria necessário examinar nossas próprias habilidades e averiguar quais objetos são e quais não são adequados para serem tratados por nossos entendimentos. John Locke, né? Ensaio acerca do entendimento humano, tá bom? Vamos para a questão, né? A questão aí, a partir do texto que fala ali sobre uma obra do John Locke, pergunta para a gente aí a qual corrente John Locke pertencia. Letra A, empirismo, B, metafísica, C, estoicismo, D, existencialismo, E, teoria crítica, né? Pessoal, já falamos disso aí, né? Já falamos aí que o John Locke ele vai defender, olha só, o empirismo, né? Ou seja, que o conhecimento ele vai ser formado essencialmente pela experiência, né? Pela empiria, pelo mundo empírico, beleza? Não, John Locke não recusa a razão, tá bom? Muito pelo contrário, ele diz que a razão ela é essencial para construir o conhecimento, né? Nas ideias, construir as ideias complexas, porque as ideias simples elas já são formadas a partir dos sentidos, né? Dos nossos sentidos, que são a forma com que a gente experiencia o mundo. Beleza, pessoal? Então seria o empirismo, né, a experiência, a matriz do conhecimento, que quando aliada à razão em segundo plano, ela formaria ideias mais complexas. Beleza? Show de bola? Vamos para a questão 3, então. Olha aí, a questão 3 diz assim: acerca do texto das concepções sobre a natureza do conhecimento, segundo Locke, é correto afirmar que essa concepção, letra A, né? Essa concepção sobre os limites do conhecimento alicerçou a metafísica moderna, ou seja, deu base para o estudo da metafísica moderna. Letra B. Embora de acordo com as concepções muito diferentes sobre a natureza do conhecimento, há certa similaridade entre John Locke e Immanuel Kant. Somente no que diz respeito à intenção de averiguar quais objetos são e quais não são adequados para serem tratados por nossos entendimentos. Os resultados da pesquisa empreendida por Locke o levaram a contestar as bases da corrente empirista da filosofia. D. A perplexidade relatada por Locke em nada se relaciona com as pesquisas filosóficas futuramente empreendidas por David Hume. E letra E, as conclusões relatadas por Locke serviram como fundamento para a formulação da concepção de verdades absolutas na filosofia, né? Gente, vamos lá, né? Vamos analisar essa questão com cuidado, porque ela é um pouquinho mais complexa, né? Eu vou aí, ó, vamos ver a letra A, né? A letra A diz assim: essa concepção sobre os limites do conhecimento alicerçou a metafísica moderna. É, é um conhecimento que John Locke está falando sobre epistemologia nesse caso, né? O nosso estudo aqui é epistêmico, tá bom? Ele não está falando necessariamente sobre metafísica. Então, assim, essa parte mata a alternativa, tá bom? Aí na letra B, a gente tem ali o destaque inicial ali de uma diferença nas concepções sobre a natureza do conhecimento entre Kant e Locke, né? O Kant
aprofunda um pouco mais a visão ali que Locke inicia, né? Ele vai trabalhar ali uma certa união entre o racionalismo e o empirismo, mas ele está dizendo que existe uma similaridade, né? Existe ali uma similaridade no que diz respeito à intenção de observar o que é e o que não é adequado para ser tratado pelos nossos entendimentos. E nesse sentido, sim, né? Nesse sentido, faz sentido aí a questão, tá bom? De acordo com o texto, que o texto mesmo diz assim pra gente, olha aqui, ó. Onde é que ele diz aqui? E antes de nós, aqui, ó. A partir daqui. E antes de nós nos iniciarmos em pesquisa desta natureza, seria necessário examinar nossas próprias habilidades e averiguar quais os objetos são e quais não são adequados para serem tratados por nossos entendimentos, né? Então, essa parte já responde aí, já dialoga, né, o que a letra B está falando. O texto dialoga com essa parte que a letra B está falando, para vocês verem que faz sentido, né? Tá casando ali a informação, né? Embora ele diga que há diferenças entre o pensamento de Locke e Kant, existe essa similaridade no que diz respeito a essa característica, né? Vamos ver as outras alternativas, né? A letra C fala aí que Locke está contestando a corrente empirista da filosofia, mas na verdade não. Locke, ele é aí o precursor da filosofia empirista, né? Ele é um dos precursores, então não está contestando, ele defende a filosofia empirista, tá bom? A letra D diz que a teoria de Locke e David Hume não se relacionam, né? Elas se refutam. Na verdade, é o contrário. Elas se relacionam sim, né? David Hume vai beber da mesma fonte ali do John Locke, tá bom? Na corrente empirista. Então, a letra D está errada. Enquanto a letra E diz assim pra gente que as conclusões do Locke serviram como fundamento para a formulação da concepção de verdade absoluta na filosofia, né? Muito pelo contrário, né? A filosofia vai afirmar o contrário disso, né? O racionalismo vai afirmar aí essa verdade absoluta a partir da razão, né? Então, pessoal, portanto, apenas a letra B, né? Olha aí, responde a nossa questão. Show de bola? Letra B responde a questão 3 corretamente. Vamos para o próximo exercício? Olha aí, ó, questão 4. Perdão. Traz dois textinhos aqui pra gente, né? Textinho aí da questão do Enem, olha só. Texto 1. Vamos ver aqui como são dois textos, né? Como a carga de leitura dessa questão é muito grande, né? Em geral, as leituras de filosofia são maiores, mas a carga de leitura dessa questão é um pouquinho maior do que o comum. Então vamos dar uma lida na questão primeiro para a gente ficar craque e resolver bem aí a questão. Olha aí, ó. A exposição e a análise do projeto cartesiano indicam que para viabilizar a construção radical do conhecimento, deve-se. Olha, estamos falando do projeto cartesiano, ou seja, René Descartes, tá bom? Sempre que falarmos em projeto cartesiano em alguma questão, estaremos falando do pensamento, né, de René Descartes, tá bom? Então ele está falando que a exposição e a análise do projeto cartesiano indicam que para viabilizar a reconstrução radical do conhecimento, deve-se, né, retomar o método da tradição para edificar a ciência com legitimidade, questionar de forma ampla e profunda antigas ideias e concepções, investigar os conteúdos da consciência dos homens menos esclarecidos, buscar uma via para eliminar da memória saberes antigos e ultrapassados, encontrar ideias e pensamentos evidentes que dispensem ser questionados, né? Aí as nossas 5 alternativas para responder a questão. Eu já consigo ver aqui de cara o que pode responder essa questão, mas vamos dar uma olhadinha nos textos, agora que a gente sabe o que a questão está pedindo, né? Quer saber ali o que o projeto cartesiano indica, né? Para viabilizar a construção do conhecimento, né? Então vamos lá. Há já algum tempo, né? Vamos primeiro olhar aqui também, olha só, as fontes dos textos, né? René Descartes aqui, ó, Meditações concernentes à primeira filosofia, né? Descartes, a metafísica da modernidade. Então são textos do próprio René Descartes, né? Há já algum tempo eu me apercebi de que, desde meus primeiros anos,
recebera muitas falsas opiniões como verdadeiras, e de que aquilo que depois eu fundei em princípios tão mal assegurados não podia ser senão muito duvidoso e incerto. Era necessário tentar seriamente, uma vez em minha vida, desfazer-me de todas as opiniões a que até então dera crédito. Eita, tô lendo meio mal aqui. Foi mal, gente. E começar tudo novamente, a fim de estabelecer um saber firme e inabalável. Basicamente, ele está dizendo que ele tem que largar as ideias antigas que ele aprendeu, né? Porque muitas dessas opiniões interpretadas como verdades pela comunidade social em que ele se insere, né? Essas interpretações não deixam de ser interpretações e não são verdades de fato. Então ele precisa se desprender dessas ideias antigas para começar a filosofar, né? Para começar a conceber ali um pensamento mais verossímil, tá? O texto 2 diz assim: é o caráter radical do que se procura que exige a radicalização do próprio processo de busca. Se todo o espaço for ocupado pela dúvida, qualquer certeza que aparecer a partir daí terá sido, de alguma forma, gerada pela própria dúvida. E não será seguramente nenhuma daquelas que foram anteriormente varridas por essa mesma dúvida. Ou seja, né, ele está dizendo que a dúvida é o princípio das coisas, né? Você duvidar de tudo é um princípio filosófico, né? E a partir dessas dúvidas vão surgindo as novas dúvidas, que vão responder aquelas, mas vão gerar novos questionamentos. E você vai, a partir desse processo, né, da dúvida, do questionamento, você vai buscando formar esse conhecimento, chegar à verdade, tá bom? Então, a partir da leitura desses dois textos, pessoal, o que a gente pode marcar aqui? Claramente só pode ser a letra B, né, pessoal? Olha aí, ó. Questionar de forma ampla e profunda, sempre duvidando, né, de todas as ideias já concebidas, né, as antigas ideias e concepções. Olha só, ele fala, se a gente lesse só o texto 1, já dava para marcar essa sentença, né, já dava para responder essa questão. O texto 1 já dá conta de ajudar você a responder essa questão, porque ele está falando isso, né? Ele está falando de você se desprender das antigas e falsas premissas, né, que você aprendeu durante a vida, né, com as outras pessoas, com as outras como opiniões, porque as pessoas tratam, na verdade, né, pessoal, opiniões como verdades, e isso não correto, né? Opiniões são opiniões, não necessariamente são verdade, né? É passível de ser questionado. Então, letra B responde corretamente a questão 4. Beleza, gente? Vamos para o próximo exercício? Olha aí, exercício 5 para a gente finalizar aqui a nossa aula de exercícios de hoje. Olha aí, leia o trecho a seguir. É quase impossível que nossos juízos sejam tão puros e tão sólidos como teriam sido se tivéssemos tido inteiro uso da nossa razão desde a hora do nosso nascimento. E se tivéssemos sido conduzidos sempre por ela, pela razão, né? Texto aí do Descartes, né, do discurso do método. A razão cartesiana inaugurou na modernidade uma forma de se pensar a partir de uma linguagem racionalista. Inspirada em modelos matemáticos, esse modelo racional pretendia servir como guia para o conhecimento da realidade. Então, sobre o método cartesiano, pessoal, é correto afirmar o quê, né? É importante a gente entender que o método cartesiano, ele é um princípio, ele trabalha com o princípio da racionalidade, né, o princípio da lógica matemática. Então, a gente vai lembrar aí na questão do método indutivo, né, do Descartes, para a gente poder conceber aqui a teoria dele e responder essa questão, tá bom? Ele sempre parte do princípio da dúvida, certo? A dúvida vai gerar nova indagação, tá bom? E é justamente a partir dessa dúvida que a gente vai formular o pensamento, vai formular o conhecimento, entendeu? A fim de chegar, né, a fim de atingir uma verdade, tá bom? Esse processo, né, é o processo do método, né? O método é o grande, a grande, na verdade, contribuição de René Descartes para a filosofia da ciência, tá bom? René Descartes é responsável ali, um dos importantes pensadores responsáveis pela questão da produção científica, do método científico, né?
Essa frase, inclusive, que ele usa, penso, logo existo, dá essa conotação pra gente aí, né? Porque se você tem a capacidade de pensar, se você consegue raciocinar, então você produz conhecimento, logo você existe, tá bom? Portanto, dentro dessa nossa análise, o que pode responder corretamente o exercício 5, pessoal, é a letra D. Olha só. Consistir em duvidar de tudo e, a partir da dúvida, conduzir o pensamento à possibilidade da realidade. Processo que se sintetiza na frase penso, logo existo. Tá bom? Basicamente ele está falando do método científico aí, né? Você, através de processos ali de racionalização, né? Você vai buscar levar, chegar a essa verdade, tá bom? A possibilidade de verdade. Show de bola? Tranquilo, pessoal? Então é isso por hoje, tá bom? Desejo a vocês bons estudos, tá bom? Qualquer dúvida na questão, pode me procurar, que eu tô aqui para esclarecer vocês, tá bom? Fiquem bem, estudem, protejam-se, fiquem em casa, galera, tá bom? E ó, além do canal do curso, claro, das videoaulas que vocês assistem, tem o meu canal também. Procurem lá, se inscrevam no meu canal também, tá bom? Dá essa força que eu produzo muita aula lá, não só de filosofia, mas sociologia, história, enfim, de ciências humanas de maneira geral, tá bom? Professor Edson Damasceno. É só procurar no YouTube que você vai achar com esse nome. Tem tanto no YouTube quanto no meu perfil no Instagram. Beleza? Grande abraço, pessoal. Tamo junto!